Olá! Seguimos com a série de vídeos sobre questões que afetam a administração pública. E uma dessas questões, que é bem mais recorrente do que deveria, é o nepotismo. Esta é uma prática ilegal que acontece nas pequenas e nas grandes cidades. E para combatê-la, é importante conhecermos um pouco mais sobre ela. O termo nepotismo tem origem no latim. Nepo vem de nepote ou nepos, que significa sobrinho ou descendente. Assim, a palavra nepotismo faz referências a situações em que alguém influente favorece seus parentes na ocupação de cargos públicos. Ou seja, quando o prefeito nomeia o filho, o secretário uma sobrinha ou o presidente da Câmara contrata a tia. São exemplos. O nepotismo é praticado há mais de 500 anos no Brasil. Desde o início da colonização, no período imperial, essa realidade já era observada. Nos tempos das capitanias hereditárias, os coronéis exerciam grande influência sobre o poder público e os apadrinhamentos, as fraudes eleitorais e as apropriações dos bens e dos serviços públicos para benefício próprio já eram observadas. Essas práticas nos deixaram uma péssima herança cultural. O brasileiro passou a confundir o que é público com o que é privado, e isso muitas vezes favorece a corrupção. Em inúmeras prefeituras, câmaras de vereadores e órgãos públicos, ainda hoje o nepotismo ocorre. Existem 4 formas conhecidas de nepotismo. O chamado nepotismo direto ocorre quando uma autoridade nomeia seus parentes próximos para cargos comissionados, de confiança ou funções gratificadas. Ele pode ocorrer quando há vínculo sanguíneo ou afetivo, por exemplo, na contratação de filhos, pais, mães, irmãos, sobrinhos e tios. E também quando o parentesco é por afinidade, como o caso de enteados, maridos, esposas, genros, sogras, entre outros parentescos. A segunda forma de nepotismo é o indireto, que ocorre quando a autoridade nomeia parentes de pessoas da sua equipe para ocuparem cargos públicos. Há também o nepotismo cruzado, que acontece pela troca de favores entre autoridades de instituições diferentes. Por exemplo, o prefeito emprega o filho do vereador na prefeitura, enquanto esse vereador nomeia a cunhada do prefeito na Câmara de Vereadores. Esse tipo de nepotismo é ainda mais reprovável, pois os agentes públicos tentam disfarçar a intenção de favorecer seus parentes na nomeação para cargos públicos. Por último, temos o 4º tipo de nepotismo, conhecido por trocado. Ele ocorre, por exemplo, quando prefeitos de cidades vizinhas acordam a contratação de um parente pelo outro. Nepotismo não é só imoral, mas também é ilegal. E fere a Constituição da República, que estabelece os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência como diretrizes que devem ser observadas por todo agente público. Mas, Amélia, acho que uma dúvida pode ficar na cabeça de quem está nos acompanhando. Qualquer nomeação dessa natureza é considerada nepotismo? Boa pergunta, Bárbara. Não é considerada nepotismo, não. O Supremo Tribunal Federal admitiu a hipótese de contratação de parentes para cargos de natureza política. Por exemplo, os secretários municipais e estaduais e os ministros de Estado. Mas isso se ficar comprovada a capacidade técnica da pessoa nomeada para exercer o cargo. Devemos considerar que é uma exceção, então, né? Com certeza. Quando se trata da contratação de servidores, uma questão é muito importante. O concurso público deve ser a regra, até porque a Constituição prestigia o tratamento igualitário e o mérito dos profissionais. Já a nomeação para cargos em comissão deve ser considerada exceção. A concorrência livre e saudável, bem como a competência técnica, não podem ser substituídas por laços de parentesco. O nepotismo atrapalha a profissionalização da gestão e contribui com a queda da produtividade e da eficiência do setor público. Também enche a máquina pública e eleva os gastos, desviando o serviço público de seu papel fundamental, que é atender às necessidades da população.
Além dos prejuízos à coletividade, quem pratica o nepotismo ou dele se beneficia pode sofrer as punições previstas em lei. Mais de 500 anos depois, já temos leis e normas que nos permitem eliminar práticas da época colonial, não é mesmo? Com certeza, precisamos combater o nepotismo. Portanto, não seja conivente. Denuncie ao Ministério Público ou à Promotoria de Justiça mais próxima. Afinal, a administração pública não é negócio de família, pertence à sociedade. É isso mesmo. No próximo vídeo, vamos falar sobre improbidade administrativa. Até lá!